Bom dia a todos e a todas. Estamos agora iniciando mais um painel do segundo congresso online da Jovem Advocacia Baiana. Mais um painel repleto de profissionais extremamente qualificados e renomados para falar sobre um tema muito importante nesse momento de pandemia e de reconstrução, né, da nossa própria carreira, da nossa própria forma de exercer a advocacia. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês nesse painel. Queria inicialmente registrar que o colega Marcos Nero, que faria a mediação do painel, teve alguns problemas de ordem pessoal e, por isso, eu estou aqui o substituindo hoje, mas é um prazer muito grande reencontrá-los nessa circunstância. Sem mais delongas, né, digo que o painel tem como tema as videoconferências, audiências virtuais e sustentações orais. Muito importante, recomendo que todos prestem muita atenção, papel e caneta na mão para pegar todas as dicas, e vou passar a palavra para essa professora que eu tenho verdadeira admiração, já tive a oportunidade de encontrá-la diversas vezes e todas as vezes que a encontro, aprendo um pouquinho mais e é sempre uma satisfação muito grande encontrá-la. A professora Sabrina Dourado vai falar sobre o tema Os 5 Passos para uma Audiência por Videoconferência de Excelência. A professora Sabrina é advogada, é mentora de jovens advogados, é founder do Descomplica Juiz Cursos e Treinamentos, é mestre em Direito Público, palestrante e autora de obras jurídicas. Professora Sabrina, receba o meu abraço virtual e a palavra é sua. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, a todas. Que satisfação poder servir a Jovem Advocacia. Eu tenho uma satisfação muito especial todas as vezes que sou intimada como processualista a abordar qualquer temática relacionada a servir de suporte, de auxílio, eu diria de luz, para os meus colegas, para as minhas colegas, e especialmente aqueles que estão no início da jornada. Eu quero cumprimentar ao queridíssimo Lucas, a honra é toda minha, também saudar os meus queridos e a querida Giovana, dizer que é uma honra poder estarmos aqui próximos ao meio-dia, diretamente da capital baiana, para falarmos sobre uma pauta que é urgente. Nós bem sabemos, independentemente do contexto no qual nós estamos imersos, o quanto a oralidade ela tem um papel de essencial importância na nossa atuação profissional. E pensar em dinâmicas de excelência para pormos em prática essa oralidade na audiência é um tema que realmente merece toda a nossa atenção. A audiência por videoconferência, ela já estava, ainda que timidamente, implementada nas disposições, ao menos na minha área, em Direito Processual Civil, no CPC de 2015. O CPC de 2015, ele já trazia disposições no 334, na regulamentação da audiência de instrução, na colheita da prova testemunhal, mas a verdade é que nós todos estávamos meio que acostumados com a dinâmica das audiências presenciais. Até que, de fato, vem a pandemia e a necessidade urgente de que nós seguíssemos, e a gente segue buscando, cada um ao nosso tempo e modo, lidarmos com essa realidade, e a prestação jurisdicional não pode ser deixada de lado, porque nós estamos pensando na garantia de direitos fundamentais. E aí vem a implementação prática, porque a regulamentação já era pré-existente, das audiências por videoconferência. E muitas dúvidas, muitas inquietações. Será que eu vou sobreviver à audiência por videoconferência, professora Sabrina?
como lidar com essa realidade. E aqui, sem querer, enfim, lançar mão de previsões futuras, é muito importante que primeiro a gente tenha essa consciência e até mesmo essa calmaria interna de que nós estamos vivendo uma nova era. As ferramentas tecnológicas, elas estão engatinhando ainda. Eu que sou de uma outra geração, sou da época do disquete, sou da época do Walkman, do Discman, eu ainda fico ali, e talvez eu esteja falando também para colegas que já estão atuando há mais tempo, já advogo há 17 anos, a gente ainda fica ali buscando realmente a revisitação desse novo, que sempre vem. Mas dentro desse cenário, dessa realidade que não é passageira, não é transitória, porque essa é uma dúvida também, a senhora acha que depois tudo volta ao normal, e que, enfim, a gente fica só aqui na tela? Não, gente. É importante que a gente comece a se ambientar de que essa é a nossa realidade posta. E a partir daí, é muito importante que a gente entenda que o novo vem, mas que algumas coisas não podem ser esquecidas, e eu vou trazer o primeiro passo para uma audiência por videoconferência de excelência, que me ocupa muito. Conheça o caso. Não é porque nós estamos diante de uma realidade eletrônica que nós podemos nos dar ao luxo, prestem bem atenção, de não conhecermos as situações concretas. Eu, que ainda esquento, como se diz, a barriga no balcão, percebo que muitas vezes eu vou à audiência, e nem preciso lhes dizer que preparação é algo que não pode ser dispensado. Você não pode ensaiar na hora da audiência. Ainda percebo, senhores e senhoras, que alguns colegas estão completamente perdidos. Conheça o caso, estude-o a fundo. Ainda que seja uma audiência de autocomposição, porque às vezes o colega diz assim, professora, mas é só para tentar um acordo. Senhores e senhoras, o capricho é o pai da prosperidade. Muitas vezes a gente não sabe por que a gente não está tendo resultado na nossa profissão. E a gente precisa fazer essa imersão interna. Eu sou um profissional que eu contrataria. A audiência é um momento muito importante. Não tem pré-requisito básico. Como seguir adiante, o primeiro passo é pré-requisito. Eu diria que seria o pré-passo. Conhecer com excelência do caso concreto. Até porque, percebam, ainda que seja para lançar a mão de uma audiência de autocomposição, como é que você pode buscar autocompor algo que você não conheça? Quais são os paradigmas? De que modo os tribunais têm decidido aquelas situações de forma semelhante? A proposta que a outra parte irá lhe fazer seria ou não razoável? E aí na ferramenta tecnológica ainda tem um detalhe. O nosso contato não é mais tão imediato com o cliente. Por isso é que também é muito importante, dentro dessa preparação estratégica, que você tenha conversado com o seu cliente. Porque, gente, desesperador, vocês já passaram ou vão passar por isso. O cliente fica assim, te olhando na tela. E os olhos, né? Como se fosse assim... O que é que eu falo agora? Quais são os próximos passos? Como é que então, esse alinhamento precisa ser muito bem colocado para que você possa conhecer o caso concreto e automaticamente ter essa simbiose bacana, positiva com o seu cliente. Sabendo, inclusive, para que serve a audiência. É uma audiência de autocomposição? Seria uma audiência de saneamento que, festejada no 357 do CPC, tem sido implementada nos processos judiciais? É uma audiência de instrução? É uma audiência nos juizados? É uma audiência trabalhista? Quais são as consequências? Para que serve essa audiência? Conhecimento. Segundo ponto, gente, nós estamos na era digital, usamos ferramentas eletrônicas, mas faça anotações. Tenha o briefing da sua audiência. Eu tenho um planner só para a audiência, senhores e senhoras. O meu planner de audiências vem aí cada um com seu tempo e modo, vem com os mapas, eu faço fluxogramas, eu faço esquemas, eu trago possibilidades. Há necessidade que você tenha as anotações até para que você possa conduzir melhor a dinâmica daquele ato. Você sabe que muitas vezes você até estudou, mas se você não tem uma relação estrutural dessas notas, é que nem consulta de médico. A gente ensaia, eu vou perguntar isso, eu vou perguntar aquilo. Quando a gente chegar na frente do médico, a gente esquece das perguntas. Na audiência acontece o mesmo, porque nós estamos ali, de uma certa forma, ainda que a gente já tenha mais experiência fora da nossa zona de conforto. Nós estamos ali num ambiente em que nós estamos prestando um serviço e muitas vezes, por diversas questões que são tão personalíssimas, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas crenças, como a gente se comporta em frente às câmeras, como é que a gente vai lidar
né, com a exposição para o outro colega, às vezes para o juiz, a gente pode esquecer. E você não está à disposição para cometer esse tipo de fuga. Porque, lembre, você é um profissional de excelência. E você pode ter um cliente, você precisa dedicar-se com excelência. Porque assim você cresce escalonadamente. Eu que faço um trabalho de mentoria profissional, percebo que muitos colegas, no início de carreira, estão lá com a programação futura de que vão ser excelentes quando tiverem uma carta grande de clientes e não vão crescer, porque nós precisamos ser um profissional à altura de 1 ou de 1.000 clientes. Pensa nisso. E preparação estratégica para crescimento é algo fundamental. Você precisa estar no topo, bem preparado para estar no topo. Pode ser um cliente simples, pode ser uma grande empresa. É fundamental. O terceiro passo para uma audiência de excelência, né, seria manter controle emocional. Ai, professora, agora você me pegou. Como manter controle emocional? Gente, barracos online estão acontecendo, você sabe, né? Antigamente, quando eu fazia audiência presencial, eu dizia, se compenha tomar aquelas cotoveladas, agora o cliente não está ali mais para tomar cotovelada e a gente precisa ter esse controle emocional e também trazer essa antecipação para o cliente, porque ele vai estar, pensa comigo, naturalmente mais aflito, mais aflita, mais ansioso, mais ansiosa do outro lado da tela. Então, essa estruturação de base emocional, claro que com uma caixinha de surpresas, porque às vezes acontecem coisas que a gente nem imagina na audiência, é de fato muito importante. E dentro desse enviesamento, eu nem preciso lhes dizer que a gente precisa trabalhar esse controle emocional somado às questões tecnológicas. Não é? Seu cliente tem acesso à internet, ele vai estar com o smartphone, lembre a ele de regras de etiqueta digital que são básicas, que ele precisa desligar o microfone, que ele esteja no local onde tem o mínimo de iluminação. Né? Eu já passei por situações de audiências em que às vezes as pessoas estão dirigindo no carro. Gente, é um ato solene. Né? As pessoas estão de pijama, a gente vai para o fórum de pijama. Não é porque nós estamos incertos numa ferramenta tecnológica que a gente tem que imaginar que agora não exista mais. Quem me conhece sabe que eu sou essencialmente apegada ao ser. Mas existem coisas que também não podem ser dispensadas. Ah, professora, mas vamos pregar a instrumentalidade, o que tem eu estar de pijama? Gente, seu cérebro nem entende o que é que você está fazendo quando você vai para uma audiência de pijama. Porque a gente usa pijama para relaxar, para descansar, e o seu cliente também precisa, né, dentro desse contexto, saber que ele precisa estar organizado física e emocionalmente, até porque nós estamos em meio a um circuito, a gente não pode desconectar, né? E aqui essa preparação emocional envolve também toda a preparação de indumentária tecnológica, de etiqueta digital. Se ele sabe o que vai acontecer, se ele não estiver preparado, ele, por exemplo, vai achar que ele vai para uma audiência de autocomposição e vai realizar depoimento pessoal. Eu falei, já sei, hoje eu desabafo tudo. Não, é só uma audiência de autocomposição. Ainda não é o momento do depoimento pessoal. Ainda tem um detalhe, daqui a pouco eu vou chegar lá. Você, além de antecipar ao seu cliente, trazendo esse controle emocional, de tranquilidade, de antecipação do que vai acontecer, depois vai precisar bater um papo com ele, porque ele não vai entender o juridiquês, né, que se dá na audiência. Quando a gente está lá no presencial, a gente sai da audiência, é sempre assim, bate um papo, traz um prognóstico, mas na ferramenta eletrônica a gente ainda tem esse pós-audiência que é muito importante. Queridos, queridas, e aí Giovana vai arrebentar. Tenha cuidado, esse é o quarto passo, com o seu modo de expressar-se. Muitas vezes não é o que falamos, é como falamos. Isso faz uma diferença, escreve isso. Não é o que falo, é como falo. É muito importante que você traga para a audiência toda a expertise deste conhecimento. Olha como nós estamos diante de uma trilha. Ninguém sabe mais do processo do que você. Você tem anotações. Sim, você tem controle emocional. O seu cliente também está treinado, ele está ali, né? Em meio às inseguranças, à aflição, nós estamos lidando com patologias da alma das pessoas, são conflitos existenciais.
é um momento muito importante para ele, se não um dos momentos mais importantes. Ele vai estar naturalmente tenso, né? E hoje, com as ferramentas informáticas, a gente sabe que essas ferramentas tecnológicas sentem vibrações. É vibração, a gente está fazendo, né, a comunicação via WhatsApp através de ferramentas, né, que se dão através de ligas tecnológicas, e os nossos campos sentimentais influenciam fortemente. Eu já fiz audiência do cliente cair 100 vezes, né? Dizer assim, nossa senhora, é aquela situação que está ali posta, sem falar das inflexões tecnológicas que a gente não está no país onde a gente tem a melhor ferramenta tecnológica de internet acessível a todos. Isso é uma pauta para outra audiência, até já falei sobre isso em vulnerabilidade. Mas é preciso que você esteja treinado, de que você desenvolva essa ferramenta, essa habilidade, chega daquele contexto de que o bom advogado é só aquele que conhece o vadimécum de A a Z, que sabe decorado e fala difícil os 1973 artigos do CPC, né, de que usa, né, Ponte de Miranda, faz referência a um latim. Não. Estratégia, comunicação verbal e não verbal, posta de forma assertiva, com excelência, e que de modo que a gente consiga estabelecer esse canal de comunicação. Não esqueçamos que nós somos um canal de comunicação dessas pessoas. Então, tenha cuidado, dedique-se a isso. Os mais inibidos comecem este trabalho, que muitas vezes também surge de uma investigação interna. Estou quase lá. Surge de uma investigação interna que é de fundamental importância. Muitas vezes é o medo de ser julgado, muitas vezes a forma como nós somos criados. Não fala com estranho, não faz isso, não faz aquilo, e a gente não percebe, ou às vezes, uma situação que aconteceu lá e que você pode se liberar na sua infância e que tem te impedido, inclusive, de ser quem você nasceu para ser. Eu que faço mentorias individualizadas de jovens advogados, posso, e fico muito honrada, estabelecer caminhos em que as pessoas dizem, nossa, eu agora estou liberta, eu consigo falar, eu consigo peticionar, eu não tenho mais medo do que as pessoas vão pensar. E tudo começa, repito, do nosso primeiro passo, conhecer, saber do caso concreto com excelência. Queridos, neste 1 minuto que nos resta, né, feitos aí esses 5 passos, conhecer a dinâmica de cada um deles aqui brevemente abordados é muito importante. Lembrem de todas as questões tecnológicas que envolvem uma audiência por videoconferência. Tenha cuidado com a iluminação, já falei da vestimenta, nada de fazer audiência na rede, nada de lidar com outras, né, disposições que estejam aí fora dessa ritualística que é tão importante. Tenha muita atenção para o cuidado com a sua ferramenta tecnológica, tenha um bom smartphone à sua mão e voe, decole, trabalhe com assertividade a dinâmica da audiência, porque ela realmente é muito especial. Não a deixe passar. Dê a importância devida a ela. E brilhe bastante, é o que eu desejo para vocês. Não há escassez, sim a abundância na vida de vocês, a prosperidade. Agora, façam por merecer. Não adianta querer só resultados, você precisa ir atrás dos seus resultados. Eu finalizo tempestivamente, então, a minha apresentação, agradecendo a Sara, a Hermes, a toda a equipe de tecnologia que se dedica de forma muito especial para que eventos como esse, que transbordam conhecimento, possam ser acessíveis. Eu fico muito grata com a dedicação à jovem advocacia, que lá atrás, há 17 anos, eu não tive, eu ia para o fórum, eu ficava lá assistindo como é que as pessoas se comportavam, como é que as pessoas peticionavam, como é que fazia a distribuição. Quem ainda não conhece o meu trabalho, é só acompanhar @Sabrina Dourado. Meu propósito é fazer com que você prospere na sua profissão. Você tenha excelência como ser humano e, consequentemente, nos seus negócios, que é um pilar muito importante na vida da gente, especialmente na advocacia, em que a gente pode auxiliar as pessoas a ter um pouco de paz. E que nós tenhamos paz. E utilizemos a tecnologia ao nosso serviço. Muitíssimo obrigada. Espero vocês lá no Insta, no meu site, no Descomplica Jus, que é para descomplicar de vez. Um beijo especial. Arrebentem os que vão ficar. Eu peço desculpas, assim, honrosas, porque eu tenho outro compromisso agora, mas brilhem muito. Um prazer estar com vocês. Uma pena que eu não vou poder beber dos conhecimentos de vocês, mas depois eu vou assistir o nosso painel por completo. Muito obrigada, professora. Como sempre, trazendo lições muito valorosas para a jovem advocacia. Tenho certeza que todo mundo que assistiu
bebeu muito da fonte da senhora e tem bebido também já lá no Instagram, no site. Eu sou seguidor, então eu sei do que eu estou falando, né? Então, novamente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Dando prosseguimento ao painel, nós vamos sair da Bahia, vamos agora receber a nossa próxima palestrante, Giovana Piacentini, que é advogada especialista em Direito Civil e Imobiliário do Consumidor, é presidenta da Comissão da Mulher Advogada da 22ª Subseção da OAB de São Paulo. Giovana foi campeã de escrital de oratória em 2017 e semifinalista do concurso nacional de oratória em 2018. Ela é formada em expressão verbal e oratória, com especialização em argumentação jurídica. Foi a diretora responsável pela organização do concurso nacional de oratória da MDIO Rotaract Brasil em 2019-2020, é palestrante, professora de oratória, idealizadora do Instagram Advogada na Tribuna, já é uma referência em oratória, já participou com a gente de diversos eventos, inclusive o nosso curso de oratória da OAB Jovem, e sempre muito elogiada e muito bem recomendada. Então, agora, a professora Giovana vai falar sobre técnicas de oratória para sustentação oral e audiências. Professora, a palavra está contigo. Muito obrigada, doutor Lucas. Na sua pessoa, gostaria aqui de estender os meus cumprimentos a toda a OAB Bahia, a OAB Jovem da Bahia, ao Jus Brasil, especialmente minha amiga Sarinha, Hermes, que tudo que eles colocam à mão fica sempre incrível e maravilhoso. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez online, né, virtualmente, mas em breve pessoalmente, para a gente sair desse evento, tirar um monte de foto, ir para a praia, comer uma lambreta. Eu vou ficar assistindo vocês comerem lambreta enquanto eu como carne de sol, porque eu sou alérgica a camarão, infelizmente, mas a gente fica junto lá, isso que importa, né? Então eu quero agradecer mesmo o convite, estender também os meus cumprimentos a todos os nossos colegas advogados que estão aqui nos assistindo hoje e toda a equipe de tecnologia e a equipe da OAB aqui que sempre me recebe muito bem. Vamos falar então sobre as técnicas de oratória, mas antes disso eu gostaria primeiro de trazer uma provocação aqui para vocês. Muitas vezes eu acompanho muitos advogados, tem mais de 1000 alunos hoje no online, e a grande questão que eu vejo sempre eles reclamarem é assim, nossa, mas eu não gosto de falar em público, né? Eu tenho esse medo, essa sensação de que vai dar errado, e aí as minhas mãos começam a suar, eu começo a tremer, eu não durmo antes de fazer audiência. Eu era exatamente assim, porque eu tinha pavor de falar em público, então eu venci o medo de falar em público. A minha apresentação de TCC foi uma tragédia lá 8 anos atrás. Então, realmente, estou aqui hoje para dizer para você que a oratória é uma habilidade e que essa oportunidade de fazer as sustentações orais virtuais, ela tem que ser vista mesmo como uma oportunidade, principalmente para os jovens advogados e para os advogados do interior, porque antigamente só um cliente com grande potencial econômico poderia realmente contribuir, né, investir no advogado para que ele estivesse nos tribunais de justiça, nas capitais, fazendo suas sustentações orais. Eu mesma moro aqui no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes, mas eu tinha que pegar um voo aqui e ir para São Paulo, sair daqui 4h30 da manhã, voltar. Então, não são todos os clientes que têm as condições financeiras necessárias ou mesmo que a própria demanda envolvida no caso, o valor envolvido no caso, permitem esse investimento. E agora, você, jovem advogado, você, advogado do interior, tem a possibilidade de fazer as sustentações orais. E fala a verdade, quando você quis ser advogado, que você via lá as séries, né, falava, não, eu quero ser advogado, porque você viu um advogado em algum lugar e você achou que iria ser advogado. Nunca foi um advogado sentado na frente do computador escrevendo, sempre foi um advogado falando, se manifestando, né? E essa é a grande verdade. Acontece que, claro, é extremamente importante que a gente saiba peticionar adequadamente, que a gente saiba desenvolver teses com excelência, isso é com certeza indispensável para a profissão, para a advocacia. Só que eu vejo os meus alunos, às vezes eles falam assim, eu gosto mesmo de ficar na frente do computador, sentado e escrevendo. Vou falar, então, mas para você sentar na frente do computador e escrever uma série de petições, desenvolver todas as suas teses, você precisa de uma coisinha chamada cliente.
E esse cliente só vem se você soubesse comunicar da maneira adequada. Então, a oratória para o advogado vai muito além da sustentação oral, vai muito além das audiências, porque você está falando em público o tempo todo. Você não fala em público só quando você sobe num palco, fala para várias pessoas, ou quando você liga a câmera aqui, como eu estou fazendo agora, para dar uma palestra. Quando você fala com uma pessoa, você já está falando em público, já está sendo avaliado por isso. Então, é importante que você conheça as técnicas para que você faça isso da melhor maneira possível, certo? Então, vamos às técnicas aqui rapidamente. Trouxe um compilado de técnicas que eu acho que já pode começar a ajudar vocês a colocar em prática e executar amanhã mesmo tudo aquilo que vocês vão aprender aqui no congresso, ok? Primeira coisa, gente, o primeiro estado que a gente precisa é se acalmar. Então, essa calma emocional, ela é extremamente necessária. O nosso corpo, ele trabalha para lutar ou para fugir quando ele está numa situação de pânico. E, geralmente, as audiências, as sustentações orais nos colocam nessa situação de medo, porque a gente tem medo de falhar, a gente tem medo de dar errado, a gente tem medo de que algo aconteça ali, destrua a nossa carreira. É importante a gente valorizar isso. Deixa eu contar para vocês. Por quê? Só não dá frio na barriga aquilo que não tem valor para a gente. Tudo aquilo que a gente realmente valoriza e a gente acredita que tem valor, isso dá frio na barriga. Então, o medo ele não vai embora. O que você vai aprender é controlar as reações físicas causadas pelo medo para que elas não impeçam mais que você consiga desempenhar o seu trabalho. Então, apesar do medo, você vai com medo mesmo e vai fazer muito bem feito, tá? Quais são as técnicas que podem ajudar vocês com isso? Primeiro, a respiração diafragmática, que é aquela respiração onde você puxa o ar, mas você não manda o ar aqui para o peito. A gente tem costume de fazer... A gente já enche o peito, né? Não é essa respiração. É a técnica da respiração que você respira e joga o ar lá para a barriga. Giovana, da onde você tirou isso? Respiração vai me ajudar? Gente, essa técnica é utilizada por psicólogos dentro das clínicas para ensinar paciente a reverter quadros de ansiedade, quadros de síndrome do pânico no momento que estão tendo a crise. Se isso reverte um quadro de síndrome do pânico, por que não vai te acalmar? Claro que vai. Tá? Acontece que nós temos, principalmente nessa nossa geração, nós temos o hábito de acreditar que tudo precisa ser difícil demais para dar certo. E não precisa. O que funciona todos os dias, desde que o mundo é arroz e feijão. A gente come todo dia, né? Ou a salada aí para os low carbs. Mas continua funcionando todo dia. Então, não vem com essa igual assim, Giovana, então, sabe quando você chega na nutricionista, a gente fala assim, então, precisa emagrecer 10 quilos essa semana. Aí a nutricionista fala assim, deixa eu te falar uma coisa, emagrecimento é reeducação alimentar e atividade física. Aí você vira para ela e fala assim, então, mas isso eu já sabia. Aí ela vai olhar bem para a tua cara e falar, mas você está colocando em prática? Porque saber é diferente de colocar em prática. Então, antes de vocês virem me dizer que não funciona a técnica da respiração diafragmática e da postura de poder que eu vou ensinar daqui a pouco, primeiro vocês coloquem em prática. Estamos combinados? Então, vamos lá. Segunda técnica é a técnica da postura de poder. Essa técnica é utilizada já há bastante tempo e ela foi comprovada cientificamente numa pesquisa realizada pela Amy Cuddy, que é uma pesquisadora, professora de Harvard, onde ela, num experimento que eu não vou aprofundar com vocês aqui agora, mas depois a gente até pode conversar sobre isso numa outra oportunidade, ela conseguiu comprovar que assim como os hormônios do nosso corpo, as reações físicas, né, são desencadeadas mediante o nosso comportamento, o nosso sentimento. Então, eu penso algo, a história do pensamento negativo. Não é que o pensamento negativo atrai somente coisas negativas. É que quando eu penso que alguma coisa está dando errado, o meu cérebro ele não diferencia o que é real do que é fantasia. Então, para ele, aquilo já deu errado. Ele está vivendo aquele momento como se real aquele momento fosse. E ele começa a desencadear uma produção excessiva de um hormônio chamado Peraí, que fugiu o nome do hormônio agora. Mas peraí, o que acontece? Ele vai desencadear uma série de hormônios do estresse, tá? E esses hormônios serão elevados. E ele vai diminuir serotonina, endorfina, que são os hormônios do bem-estar. A hora que eu lembrar o nome do hormônio do estresse, eu falo para vocês, tá?
Aí o que acontece? Esse hormônio, o cortisol, chama cortisol, ele vai estar extremamente elevado e ele vai produzir um comportamento em você que é esse comportamento da reação física, o comportamento do pânico. Quando isso acontece, gente, você se desestrutura completamente, não vai lembrar o que tinha para falar. Só que a tua postura muda automaticamente. Vocês já viram alguém que está com medo, está com a coluna ereta? Alguém que está com medo, está falando com uma impostação de voz? Não viu. Por quê? Porque as pessoas que estão com medo, elas começam a recuar, né? Elas começam a voltar assim, quero voltar para a posição fetal e de preferência voltar para o útero da minha mãe, se tiver jeito. E aí começa a falar baixinho, começa a diminuir o tom de voz, porque a pessoa está com medo, a pessoa está com pânico daquela situação. Quando isso acontece, você tem que conseguir reverter essa situação. E aí, como que a gente faz isso? A postura de poder é nada mais do que você primeiro mandar o teu corpo fazer a postura que você quer. Em vez de ser o seu cérebro que manda para o teu corpo a informação de que está tudo bem, é o teu corpo que vai mandar para o teu cérebro a informação de que está tudo bem. Porque quando o teu cérebro olhar e falar, nossa, mas se ela tivesse com medo, ela estava correndo, ela estaria lutando, ela estaria numa outra postura, né, de defesa. Mas não, ela está ali de peito aberto, está com a coluna ereta. Então, na verdade, ela não está com medo, eu me enganei. Nesse momento, ele desce o cortisol e ele aumenta testosterona, endorfina, serotonina, todos os hormônios do bem-estar. Esses hormônios agem diretamente no seu comportamento. E aí você vai conseguir se apresentar da maneira mais adequada. Então, a primeira coisa é realmente colocar essas duas coisas em prática, essas duas técnicas, para que vocês consigam ter uma postura adequada e se acalmarem. A segunda coisa é o aquecimento da voz e da dicção. A dicção, gente, é a forma como a gente pronuncia as palavras. Tudo isso aqui, ó, isso aqui tudo é músculo. E a gente não está acostumado a colocar eles para trabalhar. Então, às vezes, a gente já começa a falar. Esses dias eu acordei e eu já tinha em seguida que fazer despachar um caso com o juiz, e aí eu estava falando as palavras estavam saindo meio engasgadas, sabe? O que você vai fazer quando isso acontecer? Você vai pegar um lápis, passa álcool em gel no lápis, tá? Eu tenho que até fazer, tá? Para vocês verem direitinho. Passa um álcool em gel assim, ó, ou um álcool de espirrar no lápis. Tem que ser um lápis fino para não doer para não doer a mandíbula de vocês. Vamos colocar aqui esse lápis, tá vendo? Aqui nos caninos, entre os caninos. E vocês vão começar a falar um trava-línguas. Qualquer trava-línguas que vocês quiserem, que vocês gostarem, enfim, coloca aqui. E aí vocês vão começar a falar por 1 minuto. Isso vai liberar tudo isso aqui em vocês. Façam esse teste aí na casa de vocês por 1 minuto para vocês verem como vai ser diferente. Isso aqui tudo solta, gente. E vai ser muito mais fácil de vocês conseguirem comunicar no momento que vocês precisarem. Sobre a vestimenta, que a doutora Sabrina já muito bem falou aqui. Posso fazer de pijama? Claro que não pode. Porque se você não se dá o trabalho, e aí eu já não passo muito, assim, eu não sou muito fofa para falar isso para vocês, não. Eu vou ser bem direta. Se vocês não têm consideração suficiente para o cliente, com o cliente de vocês, para colocar uma vestimenta adequada, para fazer uma audiência ou para fazer uma sustentação oral, qual é a credibilidade que vocês têm para cobrar bons honorários? Porque o cliente vai olhar para você e falar, mas tá fazendo minha audiência de pijama e quer me cobrar bons honorários? Então, a credibilidade de vocês, ela também está ligada naquilo que vocês comunicam, e a comunicação não verbal entra na vestimenta. Eu tô vestida de azul hoje, não é à toa. O azul escuro, principalmente o marinho, ele transmite credibilidade, confiança, segurança. Olha para as marcas, Intel, Ford, tá? Várias marcas que são extremamente renomadas, o próprio Facebook, o próprio Twitter, eles utilizam a cor azul, profundidade, é corporativo. Então, comecem a olhar para esses detalhes, porque a oratória, ela é uma soma de muitos detalhes. Se você vai deixando, essa técnica aqui eu vou deixar de lado. Essa aqui acho que não é muito importante, também dá para deixar de lado. Você está diminuindo pontos de uma pontuação que pode ser muito boa e muito grande, tá? Tem a postura, lá não tem tribuna, agora é virtual, não tem tribuna para você debruçar, né? Porque não pode debruçar. Tribuna não é seu parente, não é seu amigo. Tribuna é só para você pôr a mãozinha, um papelzinho ali de apoio ou o seu tablet, a pasta do caso. Agora não tem tribuna, mas precisa ter postura. A gente precisa ter postura sempre. Outra coisa, gente, tenha um roteiro. Roteiro não é leitura de recurso, tá?
Sustentação oral não é leitura de recurso e roteiro não é leitura do que você escreveu. É você ter os pontos chaves. De repente, você esqueceu algo que estava falando, busca lá, vai dar uma olhadinha, mas não leva 100 folhas, você ficar passando assim, perdido nas folhas, não saber onde está aquilo que você precisa dizer. Você não precisa decorar nada, gente. Coloque isso aqui na cabeça de vocês. Vocês são seres humanos. Em algum momento, vocês vão falhar. Se vocês não querem falhar, é melhor vocês ficarem em casa, não saírem para nada, não fazerem nada, entendeu? Não sair nem para trabalhar, não atende mais o cliente nem virtualmente, porque em algum momento vocês vão errar. O bom profissional não se diferencia não errando, se diferencia na forma como ele consegue contornar o erro e como ele se responsabiliza pelo erro. Então, assim, o fato da Giovana ter vindo aqui agora, vou dar o meu exemplo, tá? Giovana esqueceu aí o nome do cortisol, era o hormônio que ela tinha que ter falado, esqueceu o nome. Nossa, isso acaba com a credibilidade da Giovana? Giovana deu inúmeras palestras aqui, Giovana entregou um monte de conteúdo para vocês, a Giovana já deu curso de oratória para vocês aqui. Aí, porque a Giovana esqueceu, a Giovana não é boa? Não, gente, não é assim que as coisas funcionam. O fato de você errar uma palavra, de você esquecer uma palavra, não vai fazer com que as pessoas olhem para você e achem que você não tem credibilidade. A tua credibilidade é na capacidade que você tem de entregar algo para as pessoas. Pensem nisso. Tá? Se você não decorou aquilo, se você realmente entende, se você realmente tem conhecimento da matéria de direito, que você está discutindo ali, dos fatos, do ato processual em si, estude o ato processual que você vai praticar, como ele é feito, modele as pessoas, assista vídeos no YouTube de outras sustentações orais. Faça seu dever de casa. Porque nesse momento, se der um branco, se você esquecer alguma coisa, o teu cérebro ele vai encontrar uma outra forma de dizer a mesma coisa. Mesmo sem o nome do hormônio, eu consigo explicar para vocês o que ele faz, qual é o trabalho dele, qual é o contexto. Então, é isso que importa e é isso que vocês têm que levar para a vida de vocês. Já caminhando aqui para o final, que nosso tempo já está esgotando, eu quero falar para vocês terem muito cuidado com o juridiquês. Tem muito jovem advogado que acha que para o juiz ouvi-lo, ele precisa falar difícil, um monte de frases em latim. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Mais vale você realmente falar com convicção, com impostação de voz, com postura adequadamente, mostrando na sua entonação, nas suas expressões faciais, nos seus gestos, que você realmente confia naquilo que você está dizendo, que você precisa de justiça pelaquilo que você está brigando, pelo que você está litigando, do que você falar bonito e falar latim errado. Ai, então, excelência, data vênia. Não, gente, vamos lá, que nem advogado mesmo, com postura, imposta essa voz, seja você, tenha autenticidade, tá? Isso faz toda a diferença. A oratória na vida de vocês não é para colocar vocês numa caixinha e dizer que vocês têm que ser igual o fulano de tal, ou igual o ciclano. Não, a oratória é para dizer, você precisa se comunicar de uma maneira adequada, uma maneira que seja sua, respeitando as técnicas, mas com o objetivo principal de ser ouvido e de se fazer entender. Você é, sim, responsável pelo que as pessoas entendem sobre aquilo que vocês dizem. Tá bom? Então, espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma aí para o crescimento de vocês, que essas técnicas possam ser aplicadas não só nas audiências e nas sustentações orais, mas também nos atendimentos aos clientes e tudo que vocês forem fazer na vida pessoal e profissional de vocês daqui para frente. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais das dicas que eu dou lá no Instagram, tem muito conteúdo bacana, @advogada na tribuna. Toda terça-feira tem aula gratuita ao vivo comigo no YouTube. Então, vocês estão super convidados para ir lá conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá bom? OAB Bahia e OAB Jovem Bahia, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer, uma honra imensa sempre estar aqui com vocês, viu? Um grande beijo. Dr. Lucas, muito obrigada. Nós que agradecemos, professora. Acho a fala da senhora muito importante para a gente não confundir o momento, né, de falar mais tecnicamente para um momento de falar com a linguagem mais acessível. Eu lembro que eu participei de uma competição de arbitragem em Minas Gerais e quando eu fui ainda com a mentalidade muito conteudista, na minha cabeça falar bem era falar o maior conteúdo possível. E eu falei embolando as coisas, falei rápido para dar tempo. O negócio era falar muito, né? E aí eu percebi
que a transmissão da mensagem, a forma de transmissão é tão importante quanto o conteúdo dela. Então, eu gostei muito da sua fala, sobretudo nesse aspecto. Eu acho que a gente tem muito a aprender sobre isso e que bom tê-la conosco aqui para passar esse conhecimento. Novamente, muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes de passar a palavra para o nosso próximo palestrante, queria apenas registrar a presença da doutora Rita Tourinho, presidenta jovem lá da subseção de Serrinha, que está aqui assistindo o painel, elogiando muito todo mundo, então deixar meu abraço. Seguindo também agora para o interior da Bahia, o nosso próximo palestrante é o doutor Fabrício Moreira Santos, é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, lá da subseção de Itapetinga, é sócio do escritório Gomes e Moreira Sociedade de Advogados, graduado em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz e pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Estácio de Sá. Dr. Fabrício vai falar hoje sobre o processo eletrônico e a violação das prerrogativas da advocacia. Dr. Fabrício, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos, quase boa tarde, né, Lucas? Muito obrigado pela atenção. Ainda bem que eu vim de azul, tá? Em homenagem à nossa querida colega Giovana. Um bom dia a todos que nos escutam. Eu vou ter que ser rápido, tá? Porque por mais que eu tenha aprendido aí com a colega, eu tenho muita coisa a falar, então meus agradecimentos vão ser bem restritos a Sara Barros, presidente do Conselho da Jovem Advocacia da Bahia, e Hermes Hilarião, nosso diretor tesoureiro, que me fez esse convite para estar aqui. Então, vamos lá. Você falou aí que nós vamos estar comentando sobre o processo eletrônico e as prerrogativas. E quando eu comecei a advogar, Lucas, uma das maiores dificuldades que a gente enfrentava era o acesso aos autos físicos. E muita gente acabava passando sobre aquele direito que nós temos de examinar qualquer processo, findo em andamento, mesmo sem procuração, desde que não esteja sujeito a sigilo e ao segredo de justiça, e até mesmo assegurar a obtenção de cópias e com a possibilidade de tomar apontamentos. Só que essa tarefa era quase que hercúlea, porque se a gente não tinha condição, a gente não conseguia retirar os autos apenas para apontamentos, quem quiçá tirar do cartório para cumprir esse prazo no nosso escritório. Então, a gente sempre recebia do servidor, do serventuário, aquela velha frase, aquela velha negativa, falando assim, não, é impossível. E o advogado insistia, não, eu preciso, me dê uma certidão, então. E aí vinha uma outra justificativa, mas está concluso, doutor. Então, os autos estavam inacessíveis. E aí, me perdoem os jovens, e nós estamos falando aqui principalmente para um grupo de jovens, mas eu preciso explicar o que é carga, né? Porque eu acho que nessa era que nós estamos vivendo, carga era, como eu disse, a simples retirada do processo físico para análise ou para o cumprimento do prazo fora do cartório. E, além disso, a gente não pode esquecer que, naquela época, buscar um processo físico era uma missão digna de filmes de Tom Cruise. Volte amanhã, volte semana que vem, volte o mês que vem, e retornar não era sinônimo da localização dos autos. Então, isso hoje faz parte das lembranças remotas de um passado não tão distante. Então, estamos na era digital, a era do processo eletrônico. E como é bom ter esses autos acessíveis à distância de um clique no seu computador, a qualquer hora do dia ou da noite, 7 dias por semana, apesar que no recesso forense isso não é bem assim não, tá? Mas até mesmo aquela famigerada conclusão, como eu disse, ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito ficou para trás. Os autos estão disponíveis sempre. Festejado o processo eletrônico. E para finalizar essa introdução dessa minha fala, o canal de prerrogativas do Conselho Federal conceitua prerrogativas como sendo um conjunto de direitos tão importantes quanto desconhecidos. Para o cidadão comum, prerrogativa costuma ser confundida com privilégio. Magistrados e membros do Ministério Público frequentemente se referem às prerrogativas como abuso e interferências inadequadas. Os próprios advogados, muitas vezes, sequer conhecem com clareza os seus direitos. As prerrogativas dos advogados estão previstas na Lei 8.906/94, seus artigos 6º e 7º. A lei garante ao profissional do direito exercer a defesa plena dos seus clientes, com independência e autonomia, sem temor do magistrado, do representante do Ministério Público ou de qualquer autoridade
que possa tentar constrangê-lo ou diminuir o seu papel enquanto defensor das liberdades. E o site, o Conselho Federal, nesse site, continua esclarecendo para que servem as prerrogativas. O advogado exerce um papel de serviço público e de função social ao atuar na defesa dos direitos do cidadão. As pessoas confiam seus interesses aos advogados, otorgando poderes, fornecendo informações e documentos para que sejam defendidas por esse profissional. A lei garante que essa defesa pode ser feita com autonomia, independência e em situação de igualdade do advogado perante as autoridades. Após esse breve relato, aí você me pergunta, qual a relação entre o processo eletrônico e as prerrogativas da advocacia? O mesmo impedimento de advogar que eu apresentei no início dessa apresentação é que experimentamos tantas vezes agora, mas ele retorna com uma nova roupagem, a dificuldade do acesso aos autos eletrônicos, em decorrência dos diversos sistemas. Não temos um só programa, um só aplicativo. Se cada tribunal utilizasse um sistema único, como diz a música, para chamar de seu, ainda assim seria questionável. Mas eles conseguem a proeza de, pasmem, possuir vários sistemas distintos. Vamos a uns rápidos exemplos. Tribunal de Justiça da Bahia, PJE, ESAGE, SAIPRO, PROJUDE, Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Tribunal Regional do Trabalho, PJE, ESAMP, EDOC, PJCalc e os processos híbridos, que eu estou até hoje me perguntando para que serviu essa CLE, porque pegou o processo e colocou na fase de execução digital e os autos físicos ainda estão lá até hoje, inacessíveis por conta da pandemia. Tribunal Regional Federal, PJE, PREC-Web, SEI, ESINT, EPROC e a própria consulta processual. O INSS tem o INSS Digital, o Ministério Público do Estado da Bahia tem o SIC, o Ministério Público do Trabalho, o MPT. Então, rapidamente, eu listei 19 sistemas diferentes que estão em uso apenas no Estado da Bahia. No Brasil, temos outros tantos, e para ilustrar o que eu posso chamar de fauna tecnológica, nós temos outros exóticos, como o Tucujures, no Tribunal de Justiça do Amapá, e o Apolo, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A multiplicidade de sistemas faz com que a advocacia tenha que se especializar em informática. O judiciário, em cada unidade cartorária, ele está voltado apenas para um único sistema, no máximo 2. Mas a advocacia tem que se debruçar sobre dezenas deles. Então, repito, se tivéssemos apenas um sistema eletrônico para utilizar, e aí, aprofundando mais nessa questão, a gente observa que a obrigatoriedade desses sistemas e as incompatibilidades impedem verdadeiramente o livre exercício da advocacia, pois sequer conseguimos atuar. E aí vem as velhas dúvidas, Mozilla ou Chrome, PJ Office ou Xodó, parece até dúvida filosófica de Hamlet. E o Java, onde entra nessa história? Se o PJ Office foi concebido para afastar o uso do Java, por que um é requisito para instalar o outro? E o Xodó, que agora criou uma inimizade com o Chrome? O acesso de terceiro do PJE não funciona do TRT5 não funciona no Mozilla. Então, melhor mesmo, e aí fazendo apenas uma alusão, foi o Java que se revoltou e não conversa com ninguém, salvo as versões antigas do Firefox. Então, já dei um nó no juízo de vocês. Lucas está aí se preocupando porque de tanta informação. Mas vamos apertar mais esse nó, Lucas. Por força da pandemia do coronavírus, nós avançamos, mesmo que sem preparo. Meus colegas falaram isso aí agora, que chegou tudo de supetão, reuniões virtuais, inúmeras plataformas de conversação, mas não precisava chegar tudo de uma vez. Todas elas, nós temos de plataforma de audiência. O Google Hangout Meet, LiveSize, Microsoft Teams, Zoom Meetings, Scriba, Audio, PJ Mídias, Oversee, Skype for Business e o próprio WhatsApp. À distância, vemos que cada tribunal escolhe sua plataforma de audiência, como também o programa processual eletrônico ao sabor de quem comanda o setor de TI. E eu quero acreditar, me perdoe, que esse seja o único motivo. Afastam a ordem, que é a principal usuária desses sistemas, para simplesmente impor a advocacia como requisito o exercício de sua atividade. Pense num cenário, gente, com mais de 1.200.000 advogados, todos se sentem capazes de utilizar as inúmeras ferramentas digitais com facilidade, todos conseguiram se adaptar à era da informática. Quantos colegas deixaram de exercer a profissão e fecharam seus escritórios em razão da dificuldade no manejo com a eletrônica? Na pior das hipóteses, contratam técnicos para não pendurar chuteiras.
E isso aumenta o orçamento mensal, já exprimido em razão da conhecida morosidade do judiciário e da não tão recente suspensão das atividades presenciais. São perguntas, penso eu, que até então parecem não ter respostas, ou quem sabe nunca foram feitas ao objeto de estudo. Infelizmente, a ordem não consegue, especialmente com as mudanças aleatórias apresentadas a cada dia, alcançar todos. Recentemente, aqui na nossa subseção, teve uma explosão do número de chamados para o técnico de inclusão digital por conta da obrigatoriedade do Xodó na Justiça do Trabalho. E qual o motivo dessa mudança? Uma das justificativas para essa alteração está no informativo publicado pelo TST em setembro de 2020, que ele cita como, na fonte da matéria como sendo do TRT da 4ª Região. O PJE utilizado na Justiça do Trabalho é desenvolvido e mantido pelo CSJT, que também responde pela manutenção do sistema de assinatura Xodó. Dessa forma, dizem eles, os dois programas têm compatibilidade garantida. E aí vem a justificativa. O PJE Office, por sua vez, é desenvolvido pelo CNJ, que nem sempre sofre as adaptações necessárias para manter a compatibilidade com as novas versões do PJE utilizadas na Justiça do Trabalho. Mas, pense, gente, o PJE foi desenvolvido pelo CNJ. Acesse o site lá do CNJ e veja que toda a estrutura da Justiça do Trabalho está contemplada com esse programa, com essa plataforma. Então, não há como entender como é que houve a cisão de manutenção do processo eletrônico para excluir um assinador que é comum à maioria dos tribunais. Outro fantasma que ronda nossas mentes é o PJ Calc, que além de expertos de informática, nós seríamos transformados em contadores tudo modernos. E aí eu conjuguei esse verbo no futuro do pretérito, porque temos o ato 146 de 2020 do CSJT, que foi publicado em dezembro de 2020, que suspendeu temporariamente, mas eu não sei até que dia isso vai ficar. Então, vou pensar alto aqui um pouquinho. Se alguém se atreveu a diferenciar a audiência de videoconferência de audiência telepresencial, apenas levando-se em consideração o ambiente físico onde a assentada ocorre, e aí eu estou falando da resolução 354 de 2020 do CNJ, eu também vou diferenciar era digital de era virtual. Vamos lá. Infelizmente, mesmo que essas conquistas alcançadas no processo da era digital sejam evidentes, eu não posso negar, sou um fã do processo eletrônico, a era virtual acabou acelerando essa evolução sem o preparo necessário para a sua implantação. São inúmeras normas que o próprio CNJ e os tribunais que ferem diuturnamente as prerrogativas. E outra, elas trazem uma insegurança total, além de transferir essa responsabilidade do serviço desenvolvido do judiciário para a advocacia. Se no início dessa era digital os protocolos de ações foram transferidos para nós, com a qualificação das partes no sistema, direcionamento ao juízo, a identificação da demanda, que comumente a gente não acha naquela árvore, não acha a opção mais adequada. Agora jogam sobre nossos ombros o sucesso da realização das audiências. Eles estão preocupados com tudo, até com as vestimentas, mas não se preocupam com a dificuldade técnica enfrentada pela advocacia e principalmente pelas partes. Se a internet do tribunal cai, que não é raro de se ver, se a energia elétrica acaba, se tem qualquer outro problema, a audiência é suspensa, a sessão é suspensa. Mas se a parte ou o advogado não consegue acessar a plataforma, ele é penalizado. A advocacia tenta evitar esse mal maior, atraindo para si a realização da audiência dentro de nossos próprios escritórios, mas nós não estamos livres desses problemas. E se ocorrer alguma pane, quem será o responsável? Somos nós? Não temos um helpdesk eficaz, um atendimento no cartório que funcione, quando nós não conseguimos entrar na sala de audiência. E a gente precisa dessa solução imediatamente. É ali, naquele momento, que a gente precisa resolver a questão. Então, nós ficamos à mercê da sorte, aguardando que o magistrado compreenda que nós enfrentamos dificuldade técnica e não venha penalizar nosso cliente. Então, eu já falei em outras apresentações, inclusive com a presença do meu querido amigo, ministro André Godinho, que se a gente já precisava da unificação dos procedimentos processuais, ainda mais das plataformas que nós utilizamos no processo eletrônico. E esse protagonismo é, sim, do CNJ. Este órgão aqui tem capacidade para enrijecer essas regras de uso e acabar com esses, devaneios dos tribunais que colocam aí sobre nossos ombros todo tipo de obrigação sem qualquer critério técnico. Então, nós não podemos continuar aceitando essas transferências, e já estou encerrando, Lucas, porque nossa atividade não é cartorária. O judiciário tem sua função. A gente já demanda tanto tempo para fazer esse protocolo de ações, e esse tempo que a gente perde
não é revertido em nosso favor. A gente não vê isso com a celeridade processual que a gente tanto espera e a razoável duração do processo. Só para encerrar, eu queria exemplificar aqui. Eu tive um processo que eu ajuizei, processo eletrônico, tá, gente? Em 2010, em 2015, as partes conseguiram fazer um acordo. Somente em 2021 é que veio a homologação, 6 anos. Então, nós demoramos mais tempo para homologar do que para compor. Então, essas dificuldades que nós encontramos diariamente, a gente não pode aceitar, a gente não pode permitir que a tecnologia que veio para modernizar o processo, ela sirva de obstáculo para o livre exercício da advocacia. Gente, muito obrigado pela atenção. Terminei no meu horário regulamentar. Muito obrigado, Lucas. Um abraço a todos, principalmente às minhas colegas, meus colegas que dividem aqui a bancada. Sucesso e que a gente consiga realmente utilizar esse processo eletrônico como uma ferramenta para a gente avançar e resolver nossos problemas. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado, doutor Fabrício. É bom registrar aqui, né, que eu estou atento ao chat também, de todo mundo que está assistindo, e muitas pessoas concordando com o que o doutor estava dizendo, né, porque realmente é esse sistema, cada vez que a gente vai fazer uma audiência, ou cada vez que a gente vai cumprir um prazo, é um sistema diferente, com um modo de assinatura diferente, e a tecnologia, no lugar de nos ajudar, às vezes acaba sendo um empecilho, né, na nossa advocacia do dia a dia. Antes de passar a palavra, só fazer uma retificação, que eu fui registrar a presença da presidenta jovem lá de Serrinha e acabei falando Rita Torino, na verdade é Rita Coutinho, mas o abraço e o carinho é o mesmo. Seguindo agora, passo a palavra para o doutor Moisés Monteiro, que é advogado, é graduado pela Faculdade Mineira de Direito, na PUC Minas, sócio fundador da Monteiro, Panhota, Guedes e Lustosa Advocacia, presidente da Comissão OAB Jovem de Minas Gerais na gestão 2016-2017, membro da Comissão OAB Jovem do Conselho Federal da OAB, professor e vice-diretor-geral da Escola Superior da Advocacia da OAB de Minas Gerais. E doutor Moisés vai falar hoje com a gente com o tema Sustentando para me sustentar. Já estou curioso para saber. Então, doutor, a palavra está com você. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Na sua pessoa aí, eu cumprimento todos e todas que nos estão assistindo, não sem antes pedir licença para poder cumprimentar meus queridos amigos baianos, doutor Hermes Larião, esse tesoureiro da OAB da Bahia, cujo trabalho ressona por todo o país como um paradigma, como um exemplo de boa gestão, como um exemplo de um jovem promissor, que se dedica à causa da advocacia com austeridade, com responsabilidade. Então, eu saúdo meu amigo Hermes, a minha amiga Sara, essa querida Sarinha Barros, uma saudade tremenda, parabéns pelo trabalho frente ao OAB Jovem da Bahia, que também é uma referência nacional. Prova disso são os nossos colegas de vários estados que prestigiam os eventos da Sarinha. E quero manifestar aqui toda a minha resignação de estar participando de um congresso na Bahia por modo virtual, porque o nosso desejo de estar na Bahia, ele é imenso. Eu sou um mineiro e que muitas vezes uso da Bahia para curtir esse nosso litoral brasileiro maravilhoso e que a Bahia detém grande parte dele. Certamente, após esse painel, assim, já dando a hora do almoço, a gente sairia para almoçar, para comer um camarão de qualidade, para tomar um vinho de qualidade e bater um papo de mais qualidade ainda, trocando, além de ideias, esses nossos sotaques, que essa troca é sempre muito positiva. Ia pagar um preço justo num camarão, porque a gente até come camarão aqui, sabe, Lucas? Mas a gente tem que pagar a passagem dele, então é caríssimo que ele chega aqui para a gente. Então, certamente, seria um momento agradabilíssimo. Eu, com muita honra, participo desse congresso na Bahia, mas eu preciso te dizer que eu gostaria muito que esse congresso pudesse ser presencial. Mas, mercê dos últimos acontecimentos que acometem o mundo de modo geral, a gente precisa compreender que esse congresso presencial vai ser daqui uns dias para frente,
querendo Deus, todos nós vamos nos abraçar e nos encontrar. Bom, Lucas, sustentando para me sustentar. Talvez quando a gente escuta uma palestra sobre sustentação oral, a gente pensa que essa palestra vai nos trazer lições de oratória, lições de postura, de respiração, de olhares, de posições, de estratégias de oratória, né? Por exemplo, olhar para todos os pontos da plateia, aumentar a voz na hora certa, diminuir na hora certa, respirar naquele momento que vai te proporcionar uma condição de fazer uma fala mais concatenada. Toques esses que a colega aqui, que me antecedeu uma palestra antes, até deu alguns de forma muito preciosa e pertinente, mas não é disso que eu vou falar. O sustentando para me sustentar é realmente um slogan que eu tenho. Eu ia para o tribunal e eu tirava uma foto e eu postava na internet, porque eu tenho muito orgulho de fazer sustentação oral. Eu acho que todas as ações da advocacia, elas enobrecem a profissão, elas nos caracterizam como advogadas e advogados, mas não tem nada que fale mais da advocacia que a oralidade, né? Quando você conta para alguém na rua, na sua família, que você é advogado, ninguém imagina uma mesa de audiência com um juiz na ponta, duas partes, ninguém imagina você sentado no computador peticionando, todo mundo não imagina o tribunal do júri, todo mundo imagina uma tribuna com um orador em cima, porque é do advogado falar, é do advogado pedir, é do advogado clamar. E eu acho que, por antiguidade, a forma de pedir, a forma de se defender e a forma de expressar aquilo que você quer, mais antiga do mundo é a oralidade e é a fala. Então, eu acho bonito demais falar, e eu entendi em algum momento da minha trajetória da advocacia que o jovem advogado tinha medo de falar. A gente vê isso até na academia, né? Aquelas pessoas que falam assim, olha, eu vou fazer o trabalho inteiro escrito se você apresentar para mim, porque eu tenho pânico de apresentar um trabalho. Então, isso acontecia muito. E isso acontece até hoje, Lucas, e eu já fui contratado por colegas de Belo Horizonte para fazer uma sustentação em Belo Horizonte. Antes dessa nova realidade das sessões de julgamento virtual, que oportuniza, tem o lado ruim de não estarmos no tribunal, de não estarmos fazendo aquele network gostoso, tomando um cafezinho do tribunal, conversando com os desembargadores, aquele tete-a-tete, olho no olho, que é uma delícia. Por um outro lado, essa nova realidade fez experimentar aos advogados do interior do Estado a possibilidade de sustentar. Isso também é muito bonito. Mas eu preciso dizer que eu morro de saudade do tribunal e morro de saudade da tribuna. Bom, dito isso, eu, quando do tribunal ainda de presença presencial, eu fui contratado já algumas vezes por advogados de Belo Horizonte em processos que eles consideravam importantes e não se sentiam capazes de sustentar. E eu, com muito respeito a essa conclusão deles, eu achava que faltava essa segurança a algumas pessoas. E por várias vezes eu recebi alguns que queriam me contratar no meu escritório e falei, gente, vamos ler esse processo aqui, você conhece esse processo muito mais do que eu, vai lá e faz essa sustentação. Porque a pessoa do interior me contratar, porque entende que eu tenho a facilidade de ir fazer um despacho e de ir sustentar quando era presencial, tudo bem, mas a pessoa daqui eu achava que ela tinha que ir lá. Então, quando eu falo de sustentação oral, eu falo com muita alegria e com muito entusiasmo de que os advogados sustentem seus processos, porque a sustentação é como que contar uma história. A gente fica preso, às vezes, a uma palavra bonita que a gente quer falar, que a gente sempre sonhou em falar e não fala, e a gente esquece a sustentação no meio do caminho porque a gente queria falar aquela palavra. A gente fica preso a uma questão processual que a gente queria levar à tribuna, mas que muitas vezes ela não faz diferença na vida dos desembargadores. Gente, os desembargadores, eles têm que ter um requisito que é o notório saber. E o notório saber, muitas vezes, bem como uma assessoria sempre muito qualificada, faz com que, em geral, as questões processuais cheguem às sessões de julgamento já de forma muito madura,
Dificilmente, num processo bem instruído, você vai virar uma ação. Gente, estou falando que isso é impossível, que isso não acontece, não, isso acontece muito. Eu só estou falando que é mais difícil você virar uma questão altamente técnica, uma questão processual de grande vulto. Geralmente, gente, as manifestações em tribuna, elas buscam pugnar aquilo que é a história do cliente e que ninguém sabe mais disso do que a gente. E a estratégia que eu uso, Lucas, é simplesmente contar a minha história, como eu contaria para você, como eu contaria para minha mãe, como eu contaria para meu pai, porque ninguém conhece mais o processo do meu cliente do que eu. E eu vou lá e conto para os desembargadores, porque pode até não parecer, mas eles são seres humanos. Eles leem romance, eles têm decepção, eles têm família, eles assistem novela, eles acreditam em coisas que a gente acredita. E é contando a sua história que você vai tentar convencer alguém ali. Se não, vejamos, nós não somos convencidos no nosso dia a dia por questões que a gente vê, que a gente sente. Da mesma forma, é o desembargador, você tentar fazer com que ele enxergue no processo a dor do seu cliente. Isso, para mim, é sustentação oral. Porque você até pode fazer isso na audiência, na sagacidade de um interrogatório de testemunha, você pode fazer isso na petição, quando você carreia nas petições ou nas contestações, um conjunto probatório robusto, mas nada é melhor do que a argumentação, nada é melhor do que a argumentação. Então, por exemplo, eu chego na tribuna, Lucas, eu conto a minha história, eu conto a história do meu cliente. Então, qual que é a história, por exemplo, de alguém que trabalha numa cozinha, quer receber um adicional de insalubridade e o perito que fez a perícia da cozinha disse que ele não merece o adicional de insalubridade porque ele entendeu que na cozinha ele não tinha choque térmico, que na cozinha ele não estava submetido a uma temperatura alta, ele não estava submetido a uma série de coisas que fazem jus ao deferimento de um adicional de insalubridade. É você saber, por exemplo, que horas que foi essa perícia e você declamar na tribuna como que acontece uma sustentação, uma rotina de uma cozinha. Eu, por exemplo, sou gordo, eu adoro, não sei se vocês repararam, eu sou gordo e eu adoro cozinhar. E eu entendo relativamente uma rotina de cozinha. Então, eu fui fazer uma sustentação para tentar impugnar um laudo pericial que dizia que o meu cliente, ex-chefe de um determinado restaurante, não tinha direito a receber o adicional de insalubridade, e eu comecei a falar com os desembargadores dessa forma que eu estou falando com você, assim. Excelências, eu não sei se vocês repararam, mas eu sou gordo, e como gordo, eu gosto muito de cozinha, eu gosto muito de cozinhar, e eu vou contar para vocês como funciona a cozinha de um restaurante. A cozinha do restaurante, ela fica com as 8 bocas do fogão industrial ligado o tempo inteiro, porque ali fica uma água esquentando, que ela tem que ficar esquentando o tempo todo. Ali fica um molho roti, que é um molho base para vários pratos, ele tem que estar quente o tempo todo. Ali fica um arroz mais ou menos quente, que tem que ter a reposição. O forno está sempre ligado. Isso tudo torna o ambiente da cozinha muito quente. Geralmente, uma cozinha tem 1, 2 fritadeiras e elas estão ligadas, cada qual numa temperatura diferente, e isso deixa o ambiente da cozinha muito quente. Agora, excelência, não é só isso, não. No meio da cozinha, de repentemente, você tem que fazer alguma coisa que usa um creme de leite gelado. Aí você sai desse ambiente quente, vai lá na câmara fria, busca o creme de leite que está gelado, para você misturar num prato em que ele tem que ir derretendo devagar. Como não dizer que se um perito vai na cozinha, na hora do pau quebrando mesmo da cozinha, como não dizer que essa temperatura vai estar mais elevada? Excelência, essa panela que está na foto aqui, que ele tirou da perícia, se tivesse na hora do horário de rush da cozinha, ela não ia estar pendurada na parede, ela estava ali, que essa panela é a panela de arroz. Ela ia estar ali no fogão esquentando. Então, essa perícia ela foi feita num horário equivocado, porque a dinâmica da cozinha funciona assim. Cara, eu contei uma história que eu vivo na minha vida, que eu sinto isso, e eu expus aos desembargadores exatamente o que eu sinto, o que eu queria, o que o meu cliente passava. Sem falar de questões técnicas, sem falar de valores de temperatura, sem falar de a linha B de insalubridade. Eu simplesmente contei minha história.
entendeu? Não raro eu cito uma novela na tribuna, porque eu torno a dizer, o debate do mérito ele é muito sensível, ele vai, geralmente, na questão subjetiva de quem vai produzir aquele voto, e é você tentar fazer ele entender aquele drama, entendeu? Eu, por exemplo, certa feita, Lucas, numa sustentação oral, em que eu ia defender o adicional de periculosidade e o dano moral e as horas extras de uma representante de vendas que eu havia reconhecido o vínculo, mas não tinha tido dano moral, que viajava apresentando para as pessoas um colchão. Ela viajava por Minas Gerais, que, tal qual a Bahia é um estado imenso, ela viajava dentro de uma Kombi, em 2016. Ou seja, o veículo por si só é ultrapassado. E essa pessoa não faz jus a dano moral rodar um estado do tamanho de Minas Gerais dentro de uma Kombi. Então, eu comecei a falar da Kombi, Lucas, porque o problema era a Kombi. Então, eu falei, gente, a Kombi foi um dos projetos mais acertados da Volkswagen, que ela foi lançada em 1960, e desde 1960 até hoje ela é o mesmo carro, ela explode sozinha, ela parece aquele pãozinho de forma do Scooby-Doo. A Kombi é o mesmo carro sempre, aquele carro desconfortável, aquele carro que o motor é dentro do carro, que o airbag é o próprio motorista. E, pasmem, em 2016, essa mulher viajava nesse carro de 1960 por Minas Gerais inteira. Essa mulher não faz jus ao dano moral. Aí o desembargador relator falou assim, o desembargador votante, segundo votante, falou assim, eu vou majorar os danos morais, porque quando eu fui juiz substituto na comarca de Uberlândia, eu ia para Uberlândia numa Kombi, eu sei bem o que é uma Kombi, então eu vou majorar os honorários, eu vou majorar o dano moral dessa pessoa. Então eu fui numa questão que é da vida dele, sabe? Eu acho que sustentação oral é você falar a sua história da sua vida. Por fim, Lucas, não fique preocupado em cumprimentar os desembargadores com palavras bonitas, porque se você não falar essa palavra bonita, você vai lembrar dela no meio da sua sustentação. Então, se você for para o tribunal falando assim, eu vou falar aí para os desembargadores, bom dia. Cara, se você não falar, não falou, não pensa nisso, você cumprimenta o desembargador do jeito que você quiser, queridos desembargadores, claros desembargadores, ou só desembargadores, ou chega, dá bom dia e entra na sua sustentação oral. Importante é você contar a sua história. Lucas, o sustentando para me sustentar é o seguinte, eu ganho para isso, eu ganho para contar a história dos outros e, na tribuna, sustentar realmente a gestão da esperança de um cliente que me contratou. Eu agradeço demais a Bahia por ter me ouvido, por essa atenção sempre qualificadíssima, e espero ter contribuído alguma coisa. Eu contei exatamente o que eu faço. Eu faço isso, eu conto as histórias dos meus clientes da maneira que eu as enxergo e da maneira que eu acho que um ser humano gostaria de entender essas histórias. Lucas, obrigado. Eu me sinto acariciado e lamentando não estar aí para a gente sair para comer um camarão agora. Um grande beijo a Sarinha, ao Hermes, ao Luiz Viana, ao Fabrício, essa turma maravilhosa da Bahia e essa recepção que, ainda que virtual, é sempre muito calorosa. Forte abraço, fiquem com Deus, bom final de semana. Nós que agradecemos, doutor Moisés, e também lamentamos que não podemos estar presencialmente. Eu lembro até no Enja do Rio de Janeiro, nós chegamos a almoçar juntos lá numa mesa grande, mas tenho certeza que teremos outras oportunidades e gostei muito também da sua palestra, olhei no chat, todo mundo elogiando a sua forma de falar, então, novamente agradeço. Para os nossos espectadores, agora nós encerramos esse painel, à tarde tem mais, então continuem ligados na programação e até a próxima. Até a próxima.